Boa noite, pessoal, agora oficialmente aqui com a gravação. Estamos muito chiques, professor Ronald. Eu queria muito agradecer a todo mundo que está aqui, mas obviamente, né, ao professor Ronald, primeiramente pelo aceite do convite, mas acho que muito antes, né, talvez pelo convite de me deixar entrar naquela sala de estudos do Entre Redes, né? Muito tempo já se passou e estou eu aqui agora tendo esse privilégio, esse prazer de poder apresentar para vocês o professor Ronald, que é a razão de eu estar na psicologia ainda, né? Deixei isso registrado, inclusive, em alguns trabalhos, e que eu queria muito que vocês conhecessem, que vocês aproveitassem para ouvir, né? E ter esse mesmo privilégio que eu tive. Além de agradecer ao professor Ronald, agradecer ao Marcos, né, que está aqui ajudando a gente, agradecer ao CA, tanto gestão antiga quanto gestão atual, que não mediram esforços para ajudar, já que a turma está muito grande. Né? Estamos falando de uma turma que tem 82 pessoas inscritas e 9 ouvintes, então corríamos o risco aqui de algumas pessoas ficarem de fora, e aí ninguém vai ficar de fora porque o CA ajudou também, né? Agradecer a Nina, a Silvia, a Clarice, o Marcos. A Rebeca também está aqui. Ela é monitora da nossa disciplina. Então, ela também vai estar ajudando aqui nos bastidores. E dizer a vocês que a gente vai ouvir o professor Ronald. Se surgir alguma dúvida, se der tempo da gente sanar essas dúvidas, a gente vai trazer aqui para o professor, tá? Mas que eu vou deixar aqui, dar a palavra ao professor Ronald para a gente fazer, porque ele fica à vontade e trazer aqui o conhecimento que ele tem para dividir, que é imenso e que faz muito bem a nossa psicologia, e aqui numa disciplina de teoria à torrede, dá uma visibilidade também para a teoria à torrede na USU, e agora que estaremos transmitindo pelo YouTube, quem sabe para o mundo, não é mesmo, professor? Então, vou dar uma para ele. Fique à vontade, professor. Bom, deixa eu começar. Queria agradecer demais o convite da Débora, da USU, a possibilidade de estar falando. Eu tenho acompanhado a troca de mensagens, muita gente interessada, meus antigos alunos, meu grupo de pesquisa, todo mundo envolvido nessa aula. Então eu queria falar um pouco dessa abordagem fascinante que é a teoria da torrente e por que ela fez você se transformar quando você passou por aquela famosa porta de vidro, e que coisas que eram conversadas ali. A primeira coisa que eu queria dizer é que a teoria da torrede não é originária da psicologia. O ponto focal da teoria da torrede o autor principal é basicamente Bruno Latour, mas não é só ele. O Bruno Latour é um sociólogo, antropólogo, filósofo, e eu vou falar muito sobre ele nessa aula, mas junto com ele tem muita gente que eu também vou citar, alguns especialmente importantes, que é o John Law, que é um sociólogo, que trabalha muito em parceria com a Anne-Marie Moll, que é médica e filósofa, e a Isabelle Stanguer, que é uma belga, e a nossa querida Vinciane Depré, que é a única psicóloga desse grupo. Esse movimento de ideias, ele começou em ciência e tecnologia, em uma discussão que eu não vou entrar aqui porque é muito complexa e muito longa, sobre o papel da ciência e qual a relação da ciência com a prática e o poder de determinação da ciência. A realidade é que o Latour é um antropólogo, e como antropólogo, o primeiro caso que eu vou contar é que ele foi fazer o trabalho clássico de antropologia lá na África, e num certo momento ele se deu conta que ele estava estudando comportamentos, e ele disse, mas que diabo que eu estou fazendo aqui na África, nas ilhas oceânicas? Eu vou estudar os índios, entre aspas, lá no Ocidente mesmo. Ele foi estudar cientistas de alta tecnologia num laboratório, e aí começou a ver que fazer um trabalho de antropologia dentro de um laboratório. E aí ele foi ver que as pessoas lidavam com outras pessoas, mas elas lidavam também com microscópios, com arquivos, com dados que
que iam se modificando com novos dados. E aí ele dizia, por que a gente não faz uma antropologia ocidental? A gente não precisa ir para povos distantes para fazer uma antropologia. Um dos pontos que eu vou desenvolver daqui a pouco é exatamente esse viés antropológico que a teoria do Attorreit tem. Mas, posto isso, o John Law é um sociólogo, a Anne-Marie Moll é uma médica. O que essa gente traz de novo? Primeiro ponto que eu queria deixar um pouco esses autores... menino. Oi? Oi? Alguém falou aí no meio? Bom, em primeiro lugar, eu queria basear num livro extraordinariamente interessante que o Latour publicou, mais ou menos no ano 2000, 99 mil, que chama Paris, Cidade Invisível. E aí eu queria falar sobre essa invisibilidade. Ele diz assim, o livro é todo ele sobre coisas invisíveis. Mas o que é essa invisibilidade? Ele diz assim, eu vou comprar uma fruta numa feira. É simples, né? A fruta está lá. Mas vocês já pensaram no trabalho que foi dar o preço para essa fruta, fazer com que essa fruta chegue até você? Vamos trazer isso para um Brasil. Eu estou aqui com a minha mulher, quero fazer uma moqueca e de repente ela diz, não tem coentro. Aí eu vou até a hortifruti e encontro o coentro. O Latour diz que isso é uma coisa extraordinária. Ninguém parou para pensar o trabalho que deu para alguém ir lá na Ceasa, 3 horas da manhã, pegar o coentro que foi trazido com outros legumes, levar para a distribuição, fazer com que ele chegue fresco no hortifruti. O trabalho enorme que dá fazer alguma coisa. Esse trabalho é um trabalho em rede, que une pessoas, não há dúvida, mas une uma quantidade enorme de dispositivos. Nesse Paris Cidade Invisível, há um monte de exemplos disso. Quando você pega seu celular e usa ele, você não sabe que tem um segundo que foi produzido por geógrafos, por físicos, por astrofísicos, por políticos, para que esse segundo, o Japão, a Coreia, passando pelo Brasil e os Estados Unidos, tivesse um padrão que pudesse haver comunicação possível. O John Law vai chamar isso de hinterland, o pano de fundo que faz com que eu aconteça. Essa invisibilidade que se dá, ela é extremamente importante, porque você esquece que ela existe. O Latour diz que quando o europeu vai tomar banho e usa o gás, ele esquece da tubulação que vem lá do aeroporto para chegar até Paris, passando por todo tipo de problema até chegar lá. A gente esquece que isso existe. Então, primeiro ponto dessa invisibilidade é que ela é invisível, mas ela existe. Ela não é fictícia, ela não é virtual, ela acontece. Para eu poder chegar a esses meus objetos, deu um trabalho danado. Um outro exemplo, quando um avião voa e voa com sucesso, não é o avião que está voando, é toda a companhia que vai desde a manutenção do avião, até a compra do combustível, até os vistos, até a revisão. Uma quantidade enorme de gente está planejando para isso acontecer. E aí ele segue, vocês que estão na Santa Úrsula, vocês quando chegam na sala, encontram uma sala que passou por um horário que está estabelecido na secretaria. Então, um número enorme de elementos que estão acontecendo sem que você se dê conta para que a coisa funcione. Agora mesmo, para que eu tenha condição de estar falando aqui, é preciso que eu tenha um celular, é preciso que tenha internet, é preciso que tenha toda uma tecnologia, é preciso que tenha a Débora com a turma dela encaixada nesse horário de 6h30. É uma quantidade que é invisível pro forma, mas que você pode rastrear e correr atrás. Então, é o primeiro ponto que eu quero dizer, a rede é composta de humanos, pessoas. Precisamos de pessoas para fazer a coisa acontecer. Um filósofo que eu vou, se der tempo, falar um pouco mais sobre ele mais adiante, que é o Etienne Soriot, ele vai dizer que os objetos dependem dos homens. Não adianta nada uma partitura se não tiver o pianista tocando. Não adianta nada um livro se não tiver alguém lendo. Não adianta nada uma peça se não tiver alguém representando. Então os homens são fundamentais, os humanos.
Mas os humanos passam por enormes complexidades que não são especificamente humanas. Tem o tal do não humano do Latour, não é nada de muito estranho, são os objetos, as tecnologias. E o Latour vai dizer que as tecnologias mudam o mundo. Não só as tecnologias, mas os objetos que vão sendo criados pelas pessoas, mas que não são as pessoas. Ele vai dar um exemplo. O Freud criou o complexo de Édipo. O complexo de Édipo vai ser um instrumento na mão dos terapeutas. É um dispositivo que foi criado para permitir a terapia acontecer. Então, não são apenas os humanos, são os humanos e a miríade de objetos técnicos e comportamentais de toda forma que fazem uma rede acontecer. Então, o primeiro ponto da teoria do Dr. Reid, eu estou falando como se vocês fossem principiantes, é que é uma intrincada, complicadíssima concatenação de coisas e objetos e que vão se transformando. Esse é o primeiro ponto que eu queria estabelecer, eu retorno ele daqui a pouco. O segundo ponto que eu acho interessantíssimo na teoria da Dr. Reid é uma certa ideia que eu falei há pouco do viés antropológico. Quando eu digo que o Latour foi estudar os cientistas num laboratório, na ciência em ação, ele está fazendo isso. Ele está dizendo que o que os cientistas estão fazendo lá não é apenas conversar entre si. Eles estão lendo teorias, eles estão analisando dados, eles estão vendo dados de microscópio, eles estão vendo outras pesquisas semelhantes, eles estão vendo que eles podem se enganar, eles estão vendo que o caminho deles é um caminho que está em aberto. Então esse viés antropológico é muito claro quando você pega uma parceira muito forte do John Locke, que é a Anne-Marie Moll. A Anne-Marie Moll escreveu diversos livros sobre doenças. Tem um livro fascinante que ela trabalha no hospital, em que ela trabalha uma doença lá, arteriosclerose das pernas inferiores, em que ela vai dizer não é tanto a medicina que interessa, e sim o que se faz em cada setor do hospital, no setor de clínica, no setor de cirurgia, no setor de nutrição, de maneira como é que aquilo é colocado em cena. O que vale mais é a prática do que a teoria. Então ocorre aí uma inversão. Se eu estiver falando rápido demais, Débora, você me fala. Mas o que eu acho muito interessante nesse viés antropológico, e que vai ser muito bem explorado pela Márcia Moraes no Pesquisar Com, é que a ideia é que não é a teoria que vai dizer o que a gente tem que fazer. A teoria é uma referência para você fazer. Interessa muito mais é o que você faz e de que maneira aquilo que você faz ilustra a teoria. Então é uma primeira inversão que eu acho profundamente importante, extremamente interessante na teoria da Dr. Reid. É a prática que vai ilustrar a teoria, não é a teoria que vai dizer o que você tem que fazer na prática. É o que você vai encontrando pelo caminho que vai te dando as coordenadas que permitem a você construir a teoria. É importante dizer que a gente não está negando na teoria da Dr. Reid a teoria. A gente não está dizendo que a teoria não interessa. Sim, a teoria é resultado da prática. O último livro da Anne-Marie Moll, que ela lançou ano passado, é sobre comida. Ela agora está trabalhando com comida. É muito interessante. Então ela vai dizer, todo mundo come, parece uma coisa banal, mas como que as pessoas comem? Como elas estocam alimento? Como elas fazem comida? Como elas conseguem transformar essa comida em práticas recorrentes? De que maneira elas fazem quando estão doentes? O que elas fazem quando tem abundância? O que elas fazem quando não tem abundância? E aí, nessas práticas, ela vai desmontando sistemas teóricos. É muito engraçado. Hannah Arendt chega e diz alguma coisa. Ah, tudo bem, Hannah Arendt, só que na prática isso não funciona. Levinas diz alguma coisa, só que na prática não funciona. A prática ela vai meio que corroendo a teoria, obrigando você a repensar a teoria. Então esse é um segundo ponto que eu acho fascinante, né? Primeiro da invisibilidade. A invisibilidade você pode correr atrás, e essa coisa da teoria que vira um pouco de cabeça para baixo o que
a tradição traz. Por que eu acho isso importante? Porque, vamos voltar um pouco atrás, a teoria mais clássica, principalmente em ciências sociais, fundada em determinados parâmetros sociológicos, você tem o velho Durkheim, que dizia que a sociedade, de determinada maneira, impõe determinadas formas de existir e tal. E uma pesquisa feita numa visão mais tradicional segue um padrão da teoria. Aí, se você vê alguma coisa que escapa à teoria, você vai expurgar o dado e vai dizer que ele é falso. O que é interessante na abordagem antropológica é que você se permite enganar-se. A Luciane Depré com a Isabelle Stanguet tem uma expressão que eu acho muito interessante, que é o mal-entendido promissor. A Márcia Moraes, lá com o estudo dela sobre pessoas cegas, vai desenvolver isso muito bem. Você chega e trabalha um padrão com relação ao seu objeto de estudo, seu sujeito de estudo, sua linha de trabalho. E aí você, de repente, percebe que, trabalhando com, você se enganou perfeitamente. E aí esse mal-entendido obriga você a repensar a sua pesquisa. Foi um exemplo que ela me deu, é que estava todo mundo com cegos numa reunião, aí a menina, uma das moças, falou: vamos botar uma venda nos olhos e vamos representar que nós estejamos cegos. E aí faz lá o evento. Aí um menininho cego falou: que coisa, né? Vocês puseram uma venda nos olhos. Agora todos vocês vão tirar a venda dos olhos e vão continuar vendo. A gente continua cego. Isso aí deixou o grupo de pesquisa assim meio perplexo. Epa, será que nós não fizemos alguma coisa errada? Será que nós não esquecemos a sensibilidade que tinha a pessoa? Será que a gente não está cometendo um erro? Então, esse pesquisar com esse viés antropológico, que a Anne Marie vai falar que é um viés etnográfico, é muito importante para tentar entender que a prática, ela ilustra a teoria, ela vai dando sentido à teoria, ela vai, de certa forma, moldando a teoria para que a gente possa seguir os atores. Então, um ponto interessantíssimo do Bruno Latour é esse: siga os atores, veja como eles fazem, veja de que maneira eles se comportam, veja de que maneira eles agem, e aí comece a conectar com a forma como eles solucionam os problemas. Esse, então, é um ponto fundamental. Primeiro, de que há uma possibilidade de rastrear o que é invisível, e o segundo ponto, que é possível de fazer uma inversão da teoria e da prática. Qual é a consequência disso? É tirar um pouco a pose do pesquisador. O pesquisador não é o que sabe, o pesquisador não é o que domina. O pesquisador é aquele que vai acompanhando um problema, rastreando esse problema e tentando ver de que maneira esse problema, de certa forma, acontece, seguindo os atores, de que maneira é possível encontrar caminhos que possam encaminhar uma luz sobre aquilo que eu estou pesquisando. A Rosa Pedro, ela fala muito isso, que é uma professora lá da UFRJ, que o que faz a teoria da torre um tema muito interessante é você ficar atento aos erros e principalmente ficar atento às surpresas. Quando você vai fazer pesquisa, você se surpreende com o que você está vendo. Essa surpresa é importante. Você não tem garantia de nada. Você vai acontecendo e vai fazendo e você vai descobrindo coisas novas. Posto isso, vamos voltar à questão do Latour. O Latour tem um livro que eu acho o melhor livro dele, que chama, em português foi traduzido em Reagregando o Social.
Eu não tenho assim muita simpatia pela tradução, tem alguns errinhos aqui e ali. Quem quiser ler em português, leia Reagregando Social. Quem tiver fôlego, leia em inglês, que o inglês tem um título muito bom, Reassemble the Social. A ideia do assemble e reassemble. Essa ideia do assemblage, assemble, é um termo em inglês e francês. É muito difícil de traduzir. É uma coisa que vem com um conglomerado, um juntar, um fazer. Então, tem esse reassemble the social. Em francês, curiosamente, o lançou em francês, mas ele lançou antes em inglês. E tem a versão francesa que é refaire de la sociologie. Ele quer refazer a sociologia. Na realidade, ele bota a sociologia de cabeça para baixo, literalmente. Por quê? Pegando na tradição do Parsons, na tradição do Durkheim, na tradição sociológica em geral, o social, segundo o Lastou, explica tudo. E o Lastou brinca um pouco com isso, bastou botar a palavrinha social para resolver as coisas. Então, tem psicologia social, antropologia social, economia social. Como se essa palavrinha social resolvesse tudo. Um adjetivo. E aí Latour brinca com isso. Lê os textos de Latour, sempre tem um tom meio de brincalhão. É como se você dissesse: a tua blusa é azul. O azul colore a sua blusa, um elemento de cor colore a sua blusa de azul. Então você vai dizer algo é social. Ele diz: não, negativo, não é por aí. Aí ele vai colocar tudo de cabeça para baixo. Não é o social não explica nada. É a gente que tem que explicar o social. É o social que precisa ser melhor investigado. Nesse livro ele começa algo que ele vai desdobrar depois, num outro livro, que chama Investigações sobre os Modos de Existência, em que ele vai usar esse modo de existência fundado no Simondon, que é um filósofo francês, e no Souriau, que é um outro filósofo francês, sobre modos de existência. Se der tempo nessa aula ainda, ou numa outra que a Débora possivelmente me convide para participar, eu desenvolvo essa ideia dos modos de existência. Mas o que é isso? Ele vai dizer assim: olha só, voltando à ideia do cotidiano, da prática, do dia a dia, daí comprar um molho de coentro no hortifruti, o que a gente faz no dia a dia? Quais seriam esses modos de existência que ele está querendo rastrear? Aparentemente simples, mas não tão simples assim. O Latour vai dizer: o que a gente faz assim no dia a dia? A gente lida com ciência, tudo bem. Então, a ciência é um modo de existência. Muitas coisas, você vê a confusão que deu com esse movimento ultra de direita de questionar a vacina. É um problema de ciência. A ciência existe, tem que ser um modo de existência da sociedade contemporânea. Mas existe não apenas a ciência, existe a arte, existe a cultura, existe o direito, existe a religião, existe a economia. O que o Latour vai dizer é que a sociedade não é o que explica isso, é isso que explica a sociedade. As sociedades são exatamente a concatenação, a combinação de modos de existência. É cultura, é arte, é economia, é religião, é direito, é psicologia. São uma série de coisas que a gente vai desenvolvendo tempos afora e combinados isso vão dar à sociedade. Então, o resultado disso é totalmente o inverso da sociologia tradicional.
Não sei se vocês acompanham, mas há uma riqueza enorme nessa proposta. Débora, se você quiser fazer algum comentário, já que você é professora da coisa, você pode comentar. Eu quero mais ouvir o senhor, que eu tô com saudade, né, nesse momento que a gente tem. Não sei se o pessoal quiser fazer alguma pergunta, mas se não, pode ficar à vontade também. A gente vai ficar anotando aqui se tiver alguma questão, eu posso falar aqui, levantar a mãozinha, que a gente tem o recurso de levantar a mãozinha aqui. E aí eu faço, tá? Bom, mas então, continuando, a ideia é que o indivíduo, ele não é mais aquele indivíduo autocontido da psicologia tradicional. Avançando depois vai dizer claramente isso, que ela tem um livro que eu vou comentar mais adiante no final da aula, que é Essas Emoções que Nos Fabricam. E esse indivíduo não é aquele indivíduo autocontido, esse é um indivíduo que trabalha na prática, no cotidiano, no pragmatismo. Aí uma questão que eu ia desenvolver. Tanto o Animar Rimol quanto o Latour, eles são fundados no William James. William James é um filósofo americano que foi redescoberto mais recentemente e que é uma base para a teoria do Astor-Rede. Daqui a pouco eu volto ao William James, mas o princípio do William James é trabalhar com a questão do pragmatismo, e o pragmatismo é trabalhar com a ideia da experiência. Só queria lembrar a vocês, tem um livro do Luiz Cláudio Figueiredo, Matriz do Pensamento Psicológico, em que ele vai dizer que cada teoria em psicologia está fundada numa filosofia. Então ele vai mostrar que tem filosofias racionalistas fundadas em Descartes, há filosofias fundadas em Kant, há filosofias fundadas na fenomenologia, que é muito próxima à psicologia do Astor-Rede, mas que o Latour critica, que a fenomenologia trabalha muito com pessoas, esquece um pouco das coisas. Então, eu diria que a teoria da Astor-Rede é um movimento de ideias fundado no pragmatismo de William James. Mas daqui a um pouco eu desenvolvo um pouco essa ideia. O que eu quero mostrar para vocês é que esse movimento de ideias em que o indivíduo não é mais apenas um indivíduo autocontido da psicologia tradicional. A Depré vai dizer que a gente tem que, a herança da psicologia, a gente tem que incorporar o que a gente recebeu da psicologia, mas a gente tem que trazer ela para um parâmetro contemporâneo. O que eu frequentemente digo, que a teoria da Astor-Rede é uma tentativa de trazer para a contemporaneidade determinados elementos que a gente vai trabalhar na psicologia. Então, como é que fica a psicologia social? O indivíduo deixa de ser um indivíduo que simplesmente entra em conflito com a sociedade, mas é um indivíduo que está em conexões. O indivíduo está conectado com o mundo. O indivíduo deixa de ser alguém que apenas entra em conflito com a sociedade para ser um conjunto de conexões. O indivíduo, ele é a história das conexões que ele vai estabelecendo vida fora. A sociedade, ela é um espaço onde ele atua. A sociedade, como eu falei um pouco, é o trabalho, é como ele ganha a vida, é como ele estuda, é como ele tem sensibilidade diferente ao que ocorre, é como ele se envolve com direito, com política, com arte, com economia, e de que maneira ele é o resultado dessas conexões. Isso implica numa abordagem completamente diferente da tradicional. A psicologia deixa... E aí o próximo ponto que eu queria falar, eu falei sobre a teoria da Astor-Rede em termos de rede, eu falei das teorias em termos de teoria e prática, e falei da Animar Rimol em termos de uma inserção na prática e tal. Como isso impacta na vida da psicologia? O que a psicologia tem a ver com isso?
psicologia deixa de ser um espaço de interioridade, deixa de ser um espaço de sujeição às teorias, para ser um campo da prática, para ser um campo em que eu exatamente tento me produzir enquanto indivíduo nessa sociedade. Vou falar um pouco do Etienne Souriau. Que o Souriau, que é um filósofo francês, diz. O Souriau é o filósofo da obra. Ele vai dizer que, por exemplo, quando Michelangelo faz uma escultura, mais do que o Michelangelo interessa a obra que ele está fazendo, que é a escultura. Quando Beethoven está compondo uma sinfonia, me interessa mais a sinfonia do que o Beethoven. Interessa o movimento que o Beethoven tem para produzir a obra. Interessa o movimento que o Michelangelo tem para produzir a escultura. O que isso significa? Significa que eu produzo uma obra. Eu produzo a minha vida. Eu produzo minha vida como uma obra de arte. Eu vou fazendo, captando o que acontece na minha vida. A criança, ela nasce num ambiente, ela vai se estruturando com os ambientes que a afetam. O resultado disso é que a psicologia passa a ser um lugar de afetação. Um texto muito importante, como pensar o corpo, o Bruno Latour vai dizer precisamente isso, que comportar-se, viver, ter um corpo, é aprender a afetar-se. Então existe todo um movimento de que é se afetar. Você deixa de ser um espaço determinado para ser um espaço de afetação. O que a Vinciane Desprez vai fazer é exatamente explorar essa ideia da emoção. O indivíduo, então, é uma relação com a sociedade, a sociedade é uma relação com o indivíduo e um produz o outro. Eu não é qualquer indivíduo, é um indivíduo conectado. Então entra uma espécie de aparente paradoxo. Latour vai dizer que quanto mais conectado eu estiver, mais autônomo eu serei, mais opções eu terei de posições. Agora, as coisas não são tão claras, tão determinadas. O foco da teoria das torres é exatamente essa experiência que eu tenho no mundo e os caminhos que eu vou levar em função dessas experiências que eu vou ter. Quero saber se vocês estão entendendo e se vocês têm alguma pergunta a fazer antes de eu continuar. Alguma pergunta, pessoal daqui, pessoal lá do YouTube? Se a gente tiver pegado no Marcos, então perguntar lá. Professor, estão falando aqui no chat que estão encantados. Questionando a vida. Cláudia tinha levantado a mão, não sei. Eu levantei rapidinho. Se você puder só repetir, Ronald. Tá ótima mesmo a aula, tô adorando também. Essa parte do foco que você falou agora, do foco da psicologia, né, pelos olhos da Tara aí. Não ouvi direito. Se você puder repetir isso que você falou agora há pouco, sobre o foco, né, das experiências, eu me perdi um pouco aqui, né, nos meus pensamentos. Porque eu vou responder essa pergunta através do William James. William James vai dizer que há uma experiência, que o que é radical é a experiência em psicologia. Então, você sai um pouco das certezas. Eu me autorizo a pegar um texto daqui, se vocês quiserem, vou ler aqui, que eu separei da Vinciane Desprez. O William James é um filósofo curiosíssimo. Ele vai dizer, seguindo um pouco essa proposta, e depois o que a Vinciane Desprez vai fazer é explorar essa ideia na contemporaneidade, é que o indivíduo ele passa a ser um espaço de experiência. Então, para os sociólogos, e principalmente para a Vinciane Desprez, que é a única psicóloga desse grupo, o que vale é uma certa relação com o corpo. O corpo deixa de ser apenas uma coisa fisiológica para ser uma certa relação com o mundo. Então, deixa eu trazer algumas ideias para você. Isso aqui
o William James pergunta, nós rimos porque a piada é engraçada ou ela é engraçada porque nós rimos? Nós estamos, o vinho que nos faz ideias alegres, é o nosso corpo que está alegre ou é o vinho que nos faz alegre? Então, umas pegadinhas do William James. O que a Vanciano vai dizer é que isso aí é uma certa nova maneira de pensar o corpo. O corpo, para o Vanciano Desprez, ele está no mundo. Então, em um certo momento, eu sou o corpo que está no mundo ou o mundo que está em mim. Então, é uma nova relação com o mundo. Antes de continuar, um livro que eu gostei pra caramba, que eu li tempos atrás, do Jan Bogost, ele usa uma expressão muito interessante. Nós estamos muito presos no que ele chama de mindfulness. E a gente teria que estar mais focado no que ele chama de wordfulness. Né? Não é tanto o que eu penso, o que eu sinto, mas de que maneira o mundo ele está em mim. É um pouco isso que é o mundo que me espanta ou é o espanto que me faz o mundo espantoso? O que a Vanciano Desprez vai dizer que essa ambiguidade que a gente tenta fugir, ela é o que faz o comportamento ser interessante. Agora é o William James falando. Às vezes eu trato o meu corpo como uma parte da natureza. Às vezes, em revanche, eu penso eu como uma certa forma de determinação local. É eu ou é o mundo? O que a Vanciano Desprez vai desenvolver, eu quero ler um texto aqui, que eu acho muito bom, para vocês entenderem essa coisa da experiência. A experiência emocional que deve nos ajudar a colocar a evidência da nossa relação com o mundo, não é um simples modelo de apreensão de outras experiências. É um instrumento performativo de modificação das experiências. Operar uma mudança de ritmo, se deixar habitar por uma experiência, tornar o mundo mais lento, aceitar de não saber que a gente sabia, hesitar. Passar por uma experiência que eu não posso mais saber se é o mundo que está em mim ou uma experiência em que eu estou no mundo. O mundo parece que se dissolve. Estar emocionado é mesmo ao tempo estar no mundo e estar em mim. A teoria da emoção, enquanto proposição de experiência, é uma teoria que se define como uma prática indutora de movimento de perplexidade e de afeto. E nós encontramos esse fato, essa nova relação com a emoção, uma nova relação com o saber da emoção, uma nova relação que transforma, que reflete de uma maneira que ela pode ser definida. A emoção está articulada a um projeto vasto que consiste em fazer existir uma nova relação com o mundo, uma nova maneira de se afetar, uma maneira de ser afetado, e produz novas relações, e produz novas maneiras de fazer contraste, que não é apenas o que está a ser conhecido, mas o que faz conhecer. Porque da mesma maneira que para James a ideia não é o que é pensado, mas o que faz pensar, a emoção não é o que é sentido, mas o que faz sentir. Uma tradução meio corrida de um texto em francês, mas eu acho que tem aí todos os pontos interessantes de uma abordagem contemporânea da emoção. Não é o que eu faço, mas o que faz acontecer. O Latour tem uma expressão muito boa que é o que faz fazer. Esse trecho extremamente importante da Desprez é que a emoção é a possibilidade de você encontrar um outro modo de existência. Eu não sou terapeuta, eu não trabalho com terapia, eu trabalho com psicologia social. Mas eu tenho uma tese, os terapeutas podem me contestar, que a terapia é uma espécie de conversa, mas para ver se você encontra outros modos de existência.
se você se deixa afetar pelas suas experiências e se dá conta de que você pode estar perplexo, que você pode estar hesitando e que você pode ir por um outro caminho que não o caminho usual que você tem. O indivíduo estando em contato com esse mundo, esse indivíduo estando em contato com essas formas de existência, o indivíduo que pode se dar conta que ele pode, de repente, estar errado e ir para um outro caminho, implica uma outra visão da trajetória. Não é uma trajetória reta. Um texto muito antigo do Bruno Latour, ele fala das trajetórias. As trajetórias são que nem formigas, elas não são lineares. Se você pega um trem de alta velocidade, você chega no lugar, mas você não percebe a paisagem. Tem um texto dele que você não pode seguir no trem, né? Porque houve uma greve dos trens, e ele descobre que no meio da parada do trem tem uma cidadezinha, e que na cidadezinha tem uma igreja, e que tem um lugar muito bonito para ele se visitar, e de repente as trajetórias não são retas, e não podem ser tão rápidas. Tem que haver uma... Então, o Bruno Latour, junto com a Depré, junto com a Isabelle Stanguer, eles propusem, ele tem um livro da Stanguer, uma outra ciência é possível, uma outra ciência é possível, mas calma. Eu fiz parte de uma banca de um menino lá da psicologia há poucos, o Lucas, em que ele falava um pouco sobre essa coisa de você querer fazer tudo muito rápido, de você não ter sofrimento, de você correr tudo, e calma. Tem aquele filósofo coreano, né, que fala sobre o Han, que fala sobre essa positividade excessiva do dia. Não, vamos mais devagar. Não vamos primeiro achar que nós não temos sofrimento e querer só viver felicidade. Vamos devagar, vamos ver como é que são as coisas, vamos hesitar, vamos ficar perplexos, vamos ficar cuidadosos. Então essa é uma visão da psicologia que é decorrente dessa visão que eu venho fazendo do indivíduo como um ator no meio dos modos de existência. Eu trouxe esse trecho da Depré para dizer que essa perplexidade, essa condição de eu perceber que de repente eu posso fazer um outro mundo, eu posso desenvolver uma outra ideia, é toda compatível com ir para o mundo. Nesse livro que eu falei do Jan Bogost, que é um filósofo americano da linha da teoria, ele é mais próximo do Harman, que é um filósofo americano, mas também é compatível com a teoria do Dr. Reid. Ele conta uma historinha ótima. Ele vinha andando pelo shopping atrás da mulher dele, cheio de gente, de cá para lá, correndo e indo, como é esse ambiente de shopping, com a menininha dele de 4 anos na mão. E de repente a menininha começou a puxar o braço dele, e ele olhou para o lado e viu que ela estava pulando amarelinha no chão do shopping, que tinha uma estrutura de azulejos compatível com o jogo de amarelinha. Ele disse, mas como é que pode, né? Que coisa interessante. No meio desse fuzuê de um shopping, uma menininha de 4 anos descobriu um jeito de brincar no chão do shopping. Ele disse que isso é fascinante. Existe um mundo de coisas interessantes para fazer no mundo que você não percebe se você não tiver andar um pouco mais devagar. Isso é um pouco compatível com essa proposta da experiência. O mundo, ele entra em mim e eu entro no mundo. Essa indeterminação, se é condução do mundo, gera uma questão muito interessante. O que é psicológico exatamente? Aí entra uma questão que eu venho estudando recentemente, que eu venho estudando através de um autor que chama Massumi e outros autores, que é a questão da performance, que também vem através da ideia da Anne Marie Moll do enacting, que é uma espécie de encenação. Você encena um espaço que é teatral. Você é ator de um espaço que é um cenário. Nesse cenário você se opera. E você pode fazer um cenário, mas você pode fazer outro cenário.
E as soluções são sempre soluções práticas e pragmáticas desse cotidiano. Então esse espaço é um espaço de representação, mas é um espaço de performance. Imagine uma seguinte cena, um pianista vai tocar uma partitura. Ele vai ter que tocar a partitura de acordo com o que ele recebeu do professor. Ele vai tocar essa partitura dentro de uma teoria que está sendo implantada pelaquela escola. Pode ser um pianista, como pode ser um ator de teatro, como pode ser um professor de universidade. Ele vai seguir um determinado roteiro, aquela história da teoria. Mas como é que ele vai performar isso? No momento que alguém performa algo, ele performa exatamente dentro dessa indeterminação que o William James levanta, que é de trás. Eu dando aula, eu vou seguir o roteiro da aula, eu vou seguir o programa da aula. A Débora está trabalhando com os alunos. Mas na hora que você performa esse papel, você traz algo de você. Você traz toda a experiência que você tem vivido afora para fazer ela acontecer naquela... A aula vai ser boa no momento em que você exprime essa experiência através das suas práticas. E essas suas práticas estão fundadas na teoria. Mas a teoria, à medida que você vai desenvolvendo ela, vai mudando e você deixa a teoria do lado para conectar com outras ideias e descobrir outros caminhos. É a ideia da trajetória, que é sempre meio irregular. Então eu penso que a teoria da Torrede é um pouco isso, é como eu lido com não-humanos, como eu lido com trajetórias, como eu lido com experiências, como a psicologia muda um pouco a sua forma, como eu posso buscar outras formas de existência, como eu posso me tornar perplexo ou atento a outros modos de comportamento, de que maneira eu posso... O psicólogo seria uma espécie de parceiro que me ajudasse a ver se eu estou indo bem, se eu estou indo mal, que outros caminhos podem surgir, que surpresas eu posso ver, que outras coisas podem acontecer. É por isso que eu acho interessante ver cinema. É por isso que eu me lembro que um filósofo dizia que era importante ler literatura. Eu digo sim, é importante ler literatura, mas é importante também assistir cinema, ver cenas em que você descobre outras formas de existir, outras formas de agir. E aí, mais alguma pergunta? Cláudia, eu acho. Não sei se a Cláudia quer comentar alguma coisa, mas a Tatiane está com a mão levantada aqui também. Oi, Cláudia. Deixa eu ver se a Cláudia está aqui ainda, então aí eu precisar sair um pouco mais cedo. A Cláudia precisou sair, ela foi mais cedo, mas a Tatiane está com a mão levantada, pode fazer a pergunta, tá, Tatiane? Foi sem querer, levantei a mão sem querer, tô ouvindo aqui, quietinha, tá ótima. Tá ótimo, então. Alguém quer comentar ou quer perguntar alguma coisa? Eu quero, posso então? Pode, Ana. Boa noite, professor, obrigada pela sua presença. O senhor não sabe, mas as nossas expectativas estavam altíssimas, porque a Débora é sua tiete, vou lhe dizer. Mas depois da minha fala, se mantiveram essas expectativas? Não, superou, claro que sim. Então, muito obrigada. E assim, eu queria que o senhor falasse um pouco mais, por favor, dessa coisa dos não-humanos, para ver se eu entendi. Então, por exemplo, quando o senhor dá o exemplo do trem, é como eu me relaciono, por exemplo, com uma paisagem, se ela me emociona, se ela me causa medo, que também, tipo de atravessamento eu tenho, é isso? É isso também. Esse filósofo que eu trouxe à baila, que é o Thierry Souriau, ele fala isso. Como você se emociona com o pôr do sol, como você se emociona com uma lua cheia, como que a tua emoção é de, ao mesmo tempo, de espanto, perplexidade, como é que pode eu estar no meio dessa situação?
a sensibilidade, porque esses autores eles apostam na sua sensibilidade, na possibilidade da sua sensibilidade ser, por isso é importante ver arte, e ouvir música, de que maneira essa sensibilidade é disparada por elementos que são, de certa forma, produtos humanos, mas já se estabilizaram como objetos, uma partitura de uma sonata de Beethoven. Agora, o não humano é uma coisa mais complicada também do que isso. Algo bem material. Há um texto antigo da Anne Marie Moll, acho que com John Law, em que ela diz que tudo que é material é também social. Vocês vejam, por exemplo, o celular. O celular e a internet como um todo. Eu me lembro que quando eu era aluno, lá pelos idos de 70, 80, para conseguir um texto, você tinha que descobrir que o texto estava numa biblioteca lá em Brasília, mandar pelo correio, conseguir localizar o texto lá. Aí eles faziam uma xerox do texto, chegava na tua casa 3 meses depois. Hoje em dia você pega e encontra esse texto em segundos pela internet. Você baixa textos inteiros por questão de segundos. No tempo que eu era novo, mas também sempre gostei muito de música clássica, eu tinha que comprar aqueles bolachões de pretos, ou então CDs, ia lá na Modern Sound catar um CD. Hoje em dia você consegue tudo pelo Spotify. Você consegue a obra inteira, todas as sonatas de Beethoven, num clique no Spotify. Quer dizer, esses não humanos são esses portentosos sistemas de informação que mudam a nossa vida. Mas não é só isso também. Nesse calor danado, que imagina o que é viver sem ar-condicionado. Imagina o que é viver sem gasolina para os carros, sem ter coisas banais, significam que esses não humanos vão sendo estabilizados por práticas, por materiais. Agora, voltando ao primeiro ponto que eu falei, vocês não imaginam a complicação que é isso chegar. Você ir no supermercado, você vê lá uma conserva que veio da Holanda. Como é que ela chegou ao seu supermercado? Que caminhos ela caminhou até chegar para você poder usar? Essa rede que sustenta você e você sustenta ela é extremamente interessante. É um não humano que faz acontecer. É o que o Latour diz, o que faz fazer. O que faz fazer é aquele movimento que impulsiona esse fazer. Agora, o que é interessante é que a prática, ela desarruma toda uma série de elementos. É fazendo que você vai descobrindo caminhos. Um exemplo da Anne Marie Moll. As pessoas comem comida natural. As pessoas comem, quando você vai investigar as pessoas que comem comida natural, aí o agricultor diz que aqui nessa terra dá uma semente que eu comprei não sei aonde, que é boa para esse lugar, mas ela é combinada com outros elementos. Você vai descobrir que é natural, não tem nada de natural. É natural porque ela foi produzida por todo um... Então não existe nada totalmente natural, nem nada totalmente artificial. Então você desfaz algumas dicotomias que são clássicas na tradição. Não existe mais natureza para um lado e cultura para o outro. Não existe mais longe, não existe mais perto. Não existe mais interno, não existe mais externo. Esse é um ponto que eu ia desenvolver e que acabou ficando pelo caminho. As dicotomias que a gente traz na tradição, elas acabam na teoria da Torres. Não há mais o global e o local. Não há nenhum local que não esteja vinculado a um global. Não há nenhum global que não tenha uma particularização no local. Então esse jogo do longe, do perto, ele ganha um sentido sempre vinculado de novo com aqueles pontos que a Cláudia levantou, vinculado a essa ideia da experiência. É a experiência que vai guiar essa relação com o mundo.
Agora, esse livro do Boghosh que eu citei, chama Play Everything, vocês encontram ele Play você encontra ele fácil na internet, né? O sujeito chama Jan Boghosh, nós estamos obcecados pelo que eu acho, porque eu penso, o que eu quero. Vamos deixar um pouco esse eu de lado. Vamos, como o próprio William James sugere, deixar-nos afetar pelo mundo. O mundo é muito interessante, o mundo é muito vasto, muito interessante, cheio de coisas para fazer. E chegando um pouco ao final da aula, a ideia do afeto, que é desenvolvido por quase todos esses autores. Como se afetar, como se deixar afetar, como deixar de fazer couraças que impedem a nossa afecção. E um tema que eu acho muito interessante para trabalhar, que é a ideia do cuidado. Todos esses autores trabalham muito, especialmente em Anne-Marie Moore, a ideia do cuidado. A ideia do cuidado significa uma técnica de entender como a prática é capaz de modificar determinadas posturas, implica uma certa atenção. A ideia da atenção. Então, interessante, eu lendo um livro do Erich Fromm, já antigo, dos anos 50, e trazendo um pouco as ideias do Soriot, do Latour e da Stanger, sem determinadas posturas, que são um pouco a base da ética da teoria da Tourette, que é uma ideia da atenção, que é uma ideia de saber ouvir, que é uma ideia de saber olhar, que é uma certa contenção, que é uma certa serenidade, é não sair ficando muito desesperado com tudo. Então essa é uma postura de cuidado, da atenção com pequenos detalhes. A Moll dá um exemplo. Tem um sujeito que estava numa clínica psiquiátrica e não queria almoçar com os outros. E aí o terapeuta fala, mas isso é um problema dele. Aí ela levanta e fala, será que é um problema dele? Será que ele não está infeliz porque a família não foi visitar ele no hospital? Será que ele não está sentindo uma tristeza porque ele não está tendo tempo visto a filha? Será que a ideia não é de deixar ele lá sozinho, mas trazer ele para a sala de comida e convidar um parente para trazer ele para o convívio dos outros? Então é a ideia de que há uma atenção, há uma calma, que normalmente você passa corrido porque não tem tempo, porque está assoberbado, porque não há pessoal. Então ela trabalha muito a ideia do cuidado, da atenção, do respeito, da suavidade. E uma coisa que Stanger fala muito é desse termo francês, que eu não sei muito bem como traduzir, a ideia do ralentir, tornar as coisas mais lentas, mais calmas. Menos correria para ter tempo de refletir. Uma das desvantagens de ficar aposentado, que eu fiquei aposentado agora, é deixar de ter o convívio com os alunos. Até agora eu vou dar uma aula lá na pós, com a Laura, e vou sair um pouco dessa solidão de estar com os alunos. Mas uma coisa boa é que você tem tempo de pensar, tem tempo de refletir, tem tempo de ler, tem tempo. Essa desaceleração, ela é importante na teoria da Tourette. Ela é a base dessa ideia do cuidado, de uma atenção, de um foco na experiência, que é um pouco essa ideia do pragmatismo do William James. E aí, Débora? A Kelly fez um comentário aqui, professor, a partir disso que você está falando, que é o fogo mais baixo para o sabor apurar. Então, que gosta de cozinhar, né? Acho que é uma bela aproximação que ela faz. Ana, você levanta a mão? Pode falar. Então, levantei, né, gente? Graças a Deus eu só tenho uma boca, porque se eu tivesse mais, nem sei o que seria de mim. Então, é porque o senhor está falando dessa desaceleração para focar na experiência, dessa coisa da sensibilidade, desse sensório mesmo, né, que é o corpo,
essa pele que mostra, né? E aí eu fico pensando que como que essa experiência, ela é ao mesmo tempo, ela é estar no mundo, é toda essa conexão, mas ela também é um pouco individual no sentido de, por exemplo, me ocorreu aqui, por exemplo, a minha sensibilidade para sentir calor, para sentir dor, é diferente das outras pessoas. Então, às vezes eu vou estar dizendo que eu estou com uma dor horrível, e para outra pessoa esse horrível é absolutamente palatável. Tipo quando a gente vai pegar uma panela quente, já que a gente está aqui na cozinha, a gente vai pegar uma panela quente, então tem pessoas que conseguem pegar aquela mesma panela sem luva, outras não conseguem, precisam da luva. Então, como é que essa experiência, ao mesmo tempo, no mundo, na conexão, ela também é um pouco individual, ou eu estou falando besteira? Não, pelo contrário. Um tema que eu desenvolvi com a Laura, com a Márcia Moraes, e é um tema que me ocupou muito tempo, e ainda me ocupa, é a noção de estilo. Eu acho que é muito compatível com esses autores que eu estou falando, tanto a Anne-Marie Moll, quanto a Depré, quanto o Soriot, quanto essas coisas, que é uma noção de estilo. Você estava falando em cozinha. Eu gosto muito de cozinhar, sempre gostei. Eu sempre junto com a minha mulher, a gente adora cozinhar. A ideia da cozinha implica num estilo, um jeito de fazer que só vocês são capazes, que lidam com cozinha, são capazes de entender. Vocês fazem a mesma coisa que todo mundo faz, mas fazem de um jeito que só vocês são capazes de fazer. Essa coisa de que, através de um fazer, não há cozinheiro de fim de semana. É preciso que você lide com os ingredientes, é preciso que você faça uma vez, 2 vezes, 10 vezes, e ao fazer, e vai ganhando experiência e vai ganhando um modo de olhar que é o seu estilo. Isso acontece na cozinha, como acontece numa maneira de dirigir um carro, como acontece num pianista tocando uma sonata de Beethoven. Quer dizer, claramente se encontra o estilo do músico que está exercitando isso por anos a fio enquanto profissão. Eu acho que o estilo é a maneira pessoal, individual, de você enfrentar o mundo e dar uma performance. No meu entender, a performance é exatamente esse ponto do estilo que faz com que você se revele com toda a sua experiência mundo afora. Todas as redes que te constituíram, todos os afetos que você reagiu, todas as afecções que você produziu e que constituem a sua prática profissional ou não, né? Você trabalha como músico, ou quando você trabalha como cozinheiro, mas quando no dia a dia também é o seu jeito. Esse seu jeito, eu acho que é uma performance que é fruto de toda essa lógica que a gente está dizendo, que é você no mundo e o mundo em mim. Sei se é por aí, Ana, que eu responderia a tua questão. Deixa eu sintetizar, então. Nossa, poético isso, professor. Muito obrigada. Muito obrigada. Deixa eu então sintetizar os pontos da minha introdução à teoria da rede. Primeiro, que existem redes de todo lado, essas redes se conectam, e essas conexões é que me produzem, elas que fazem fazer. Eu não faço as coisas assim do nada, elas vão acontecendo porque é todo um conjunto de relações que me empurram, me fazem fazer. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que é importante a teoria, mas é a prática que vai estabelecer de que maneira a teoria funciona. Então, essa inversão da teoria e da prática eu acho fundamental na teoria da corrente. E o terceiro ponto é a ideia de que o social vai acontecendo. Isso implica no ponto que eu acho, que não sei se eu ressaltei o suficiente, que é do processo. As coisas são processuais, elas vão mudando, elas vão acontecendo. Elas são fluxos que caminham. Eu não posso dizer que eu sou o mesmo hoje do que eu era anos atrás. Muitas alegrias, muitas tristezas foram acontecendo.
Por exemplo, eu vou fazer 77 anos agora em agosto. Eu nunca me dei conta que eu poderia estar ficando de uma idade em que determinadas ideias nunca passariam por mim. É preciso me dar conta de que eu agora tenho que viver a vida que é possível viver com 76 a 77 anos. O mundo mudou, as coisas mudaram. Algumas coisas se tornaram mais simples, outras se tornaram mais complexas. Viver, como dizia o Vinícius de Moraes, é perigoso. Você não faz mais as mesmas coisas que você fazia. Em compensação, você faz novas que você nem faria 50 anos atrás. Então, essas trajetórias, essas conexões, essas experiências, esse mundo em mim, em mim no mundo, essa nova maneira de pensar o social enquanto processo, eu acho muito interessante para a psicologia social. A psicologia social deixa de ser alguma coisa só psicológica, mas envolve cultura, envolve antropologia, envolve história. É preciso, por exemplo, nessa discussão, um tanto quanto complexa, sobre a questão da guerra em Gaza e a questão do Holocausto. É preciso conhecer a história, é preciso ter vivido isso para poder entender as diferenças que emergem aqui e ali. É preciso conhecer literatura, é preciso saber essa experiência, só com o tempo você consegue entender, em vez de ter julgamentos muito acelerados. Então, é o que eu digo, a experiência é tudo, segundo William James. Eu acho muito interessante como a experiência vai te constituindo enquanto uma pessoa mais lúcida, mais calma, menos apavorada. Eu acho que é com o tempo, com calma, que você vai descobrindo as coisas. Sensibilidade para entender, não é por aí, é para outro caminho. Mas essas conclusões não chegam por acaso. É preciso você se informar mais, é preciso ler jornal, é preciso ler livro, é preciso ir para o cinema, é preciso ler. Professor, a Rebeca quer fazer uma pergunta. A Margarete também estava com a mãozinha levantada. Não sei se ela desistiu ou não, mas aí a Rebeca faz a pergunta. Se a Margarete quiser, é só falar também, tá? Boa noite, professor Ronald. Mais uma vez, obrigada pela sua presença. Está sendo muito rica essa troca. Eu vou repassar uma pergunta que teve no YouTube da Janaína Lúdica. Ela escreveu assim: o que me passa pela cabeça aqui é que muitos desses atores não humanos com os quais interagimos intensamente foram criados por humanos. O quanto não humanos eles são realmente? Olha, o não humano, ele é uma coisa que foi criada por humano, não há dúvida, mas ele vai mudando de postura. Um exemplo extremamente banal é o quebra-molas. Quebra-molas foi feito para evitar que você corra. Você acaba usando quebra-molas para não estragar o seu carro. O quebra-molas está lá. Ele existe numa estrada e você faz um uso dele que é compatível com a prática que você está utilizando. O celular, ele foi utilizado, que não há uma coisa boa ou ruim. É a maneira de você utilizar que vai acontecer de ter efeitos bons ou ruins. Você veja, por exemplo, há uma frase do Kant, que ele saiu da visão inocente dele ao ler o Hume. Né? Foi importante para o Kant ler o Hume para poder sair de uma ideia de ilusão. Eu estou usando essa expressão que eu sempre gostei muito do Bruno Latour. Eu sempre elogiei ele como o autor por referência que fez ver a ideia da tecnologia. Mas quando eu vi aquela gabinete do ódio usando a tecnologia para gerar todo tipo de ideia fake, eu disse, meu Deus do céu, como é que é possível? Então, as coisas, elas existem e vão ganhando rumos diferentes. Não sei se você entendeu onde eu quis chegar. As tecnologias, elas existem para bem ou para mal.
Agora, por exemplo, a inteligência artificial. Eu estava lendo outro dia como a inteligência artificial é algo fascinante, muito bom, mas pode ser uma arma nefasta na propaganda eleitoral. Que você pode criar uma imagem completamente errônea do candidato que você está vendo. Então, a inteligência artificial, ela é um não humano, feito por um não humano, a gente pode fazer utilizações dela totalmente distantes do que o humano imaginou fazer. Então, existe um material que vai ganhando contornos sociais que são fora do meu controle. Não tem como administrar isso. A única maneira de administrar isso é ter uma ética, ter um padrão ético, estético, moral, que impeça as pessoas de fazerem uso indevido disso. Isso implica numa sociedade justa, correta, numa universidade em que você tenha espaço para as controvérsias. Uma questão que eu acho que eu esqueci de levantar, que é muito interessante na teoria da corrente, é que ninguém se propõe a resolver nada, sim a trazer essa discussão à tona e estabelecer discussões que levem a controvérsias. Um dos focos do trabalho do Lastou, da Anne-Marie Moll, especialmente da Isabelle Stengers, que é a filósofa amiga da Depré, belga também, é essa ética das controvérsias. Vamos discutir. Vamos ver se esse é o melhor caminho. Vamos ver se o caminho escolhido está deixando alguém de fora. Ética e moral para o Lastou é exatamente isso. Vamos fazer um coletivo e ver se alguma coisa está ficando de fora. Se alguém está ficando de fora, tem que se rediscutir. A controvérsia já dá a possibilidade de discutir outros caminhos. É como eu falei um pouco atrás, discutir outras formas de vida. Como a Depré falou no texto que falou, ficar hesitando se eu estou certo. A ideia da hesitação eu acho muito interessante. Será que eu estou fazendo direito? Será que esse é o melhor caminho? Não haveria um caminho melhor? Toda essa proposta é uma moral de perplexidade, de gerar conflito, de produzir conflito. A Donna Haraway, que é uma outra autora muito importante, ela fala isso, vamos ficar no problema. Um dos livros dela é esse, vamos ficar no problema, vamos explorar esse problema, vamos ver o que está acontecendo. Stay in the problem, que a Dona Haraway fala. Alguém aí está levantando a mãozinha. Sim, ó, temos Margarete, Rebeca e Caroline. Nessa ordem, pode ser? Margarete. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Rebeca linda. Estou te ouvindo, Margarete. Vocês conseguiram tocar no meu coração de novo, né? O professor falar me remeteu ao encontro que eu tive com a professora Débora, que lendo um dos textos, eu falei assim, a minha vontade foi de voltar lá às 7 horas da manhã e refazer tudo do dia bem mais devagar. Prestar atenção em todas as coisas que eu não olhei, prestar atenção em todas as coisas que eu deixei de fazer, sem pressa, porque realmente, né, eu fico pensando, o professor falou em dicotomia, e isso me remeteu ao que o capitalismo provoca na gente, nos impulsionando para um binarismo de não é, tem, não tem, pode, não pode, feio, bonito. E existe aí um caminho do meio, né, que a teoria Torreiro está sempre sugerindo para a gente. Buscar um outro caminho, um outro mecanismo para se rever, se repensar, se reorganizar em meio a todo esse caos, né, que o sistema insiste em empurrar a gente, né. Era a minha contribuição de agora. Obrigado de novo aí por essa noite maravilhosa. Obrigado. Ótimo, Margarete. Bom estar com você de novo. Rebeca e Caroline. Bem, agora trazer uma dúvida minha, então o professor Ronald falou um pouco sobre esse lugar da ambiguidade, né, dessas controvérsias, e aí eu queria entender, assim, então quando a Depré ela vai falar sobre a ambiguidade,
ela vai trazer justamente a potência da ambiguidade no sentido de estar podendo abrir caminhos, abrir possibilidades diferentes, assim, de formas de existir, de discutir novas possibilidades de vida e formatos. É nesse sentido? É nesse sentido. É um pouco assim, eu faço coisa de um jeito, mas eu tenho um irmão lá de São Paulo que eu me implico com ele, porque ele sabe tudo, ele conhece tudo, ele sabe de tudo. E o sujeito, acho que sabe de tudo, ele entende que tudo ele conhece, não é bem assim. Eu tenho que admitir que eu não sei as coisas, eu tenho que admitir que é possível outro caminho, eu tenho que me dispor a discutir um outro caminho que não esse. Essa ambiguidade tem a ver com a hesitação. Diversos autores, tanto a Depré quanto a Stangers e o próprio Latour, falam muito nessa possibilidade de hesitar. Será que é isso mesmo? Toma uma decisão, decisões eu tenho que tomar, mas será que é a melhor? Eu não poderia pensar melhor? Eu não poderia pensar uma conexão com outro grupo? Eu não podia reavaliar isso por outro caminho? Então essa possibilidade de ter dúvida leva a uma necessidade de rastrear melhor esse problema. Estabelecer, como diz o Latour, uma outra Constituição. Nessa outra Constituição ter as bases para um outro modo de experiência. Essa ambiguidade, ela leva à ideia de que eu não sei tudo. Que eu sei, mas que é bom ir ver com outras pessoas se elas sabem melhor. É o princípio desse pesquisar com. Eu não sei se vocês gostam de ler noticiário, de ver jornal, mas às vezes eu fico numa implicância com esses repórteres que vão e falam a pergunta toda ela e o sujeito não tem nem tempo de responder sim ou não. Toda a resposta vem na pergunta da jornalista. Tem que deixar a pessoa responder, tem que jogar ambiguidade nas coisas, tem que descobrir que é um caminho, mas não é esse, que é um outro possível, por aí vai. Então a ideia da ambiguidade não é fazer um louvor à ambiguidade ou à hesitação, mas mostrar que a hesitação caminha num não conhecimento, um conhecimento que precisa ser mais bem explorado. E é nesse sentido que o Latour chama que eu não sei, eu tenho que seguir o ator para saber. O Peter Spink, que é o marido da Mary Jane Spink, ele uma vez me contou uma história que eu achei tão legal. Ele foi como pesquisador para uma favela estudar a maneira como as meninas jovens lá faziam o processo de gravidez e tal. E aí ele foi todo cheio de pose lá falar de um novo método de gestação, de puericultura e tal. Aí a menina pega ele pela mão, vai até a sala do computador e mostra que ela sabe muito mais que ele sobre aquele assunto. E aí ele diz, mas que beleza, ela já sabia mais do que eu. E aí foi possível começar um trabalho junto com elas, com as meninas do grupo. A gente sabe pouco, a gente tem que seguir o ator, a gente tem que parar de ter essa postura de que conhece tudo e se despojar um pouco, hesitar um pouco. Será que eu estou certo? Será que não haveria outro caminho? É um pouco essa ideia que eu acho que vem da Depré e da Stangers. Sempre nessa ideia de que o social é acompanhar esses modos de existência. Hoje a Ruth de Aquino faz um artigo muito interessante sobre os evangélicos. Se você dá uma olhada no Globo, é bem o modo de existência deles, acompanhar a ideia da religião sem misturar com política. Saiu no Globo de hoje, sexta-feira. É um modo de existência que vai gerar toda uma postura. É isso que interessa da gente não sair por aí administrando o que é certo ou errado. É correr atrás do ator e ver como a coisa funciona. Bom, enfim, é isso. Oi? Agora a gente pode, para encerrar aqui, Caroline, tá com a mão levantada, e Ana também. E aí a gente vai encaminhando para o fim. Mas pode fazer, Caroline. Boa noite a todos, boa noite, professor. Eu estou aqui anotando tudo para não perder
Nada. E eu anotei uma pergunta do começo da sua fala, que eu queria saber se é mais ou menos nessa linha, porque eu confesso que eu estou começando a ouvir a respeito agora. Então, olha só, o senhor falou, quer dizer, a Débora tinha falado na aula anterior que a teoria Torrede não é uma teoria. Aí o senhor hoje complementou, falando que, aliás, ela é uma subversão ou inversão quanto à teoria. A minha pergunta é, então seria a teoria, a Torrede, uma observação e questionamento quanto à emoção que faz agir? É mais ou menos isso, gostei da sua formulação. A teoria Torrede é um outro modo de olhar o mundo. As teorias psicológicas continuam. Um dos textos da Depré é que a gente tem que respeitar a herança. Só que a gente tem que fazer eles acontecerem não exatamente como a herança estabelece. Não vou ter tempo de fazer isso aqui, mas ela conta um conto de como uma herança lá do velho árabe obrigou eles a... Eles tinham os camelos, e os camelos tinham que ser mortos para poder seguir a herança, e seguiram a herança, mas fizeram algo diferente que manteve a herança, mas gerou um caminho diferente. Eu acho que a teoria da Torrede, chama de teoria ou método, o que for, é uma outra maneira de olhar o mundo. Eu não vejo mais o mundo como submetido a determinados parâmetros, mas eu vejo o mundo como resultado de um conjunto de práticas que vão gerando determinadas estabilidades. As teorias são certas estabilidades que você respeita, até o momento de elas não funcionarem mais. O Newton Bondler, que é um judeu, acho que é um rabino judeu, tem um livro, ele conta uma historinha que eu acho genial. Numa determinada época lá da história, era judeu dentro da patrilinearidade. Mas aí aconteciam as guerras, os estupros dos soldados e tal. E aí, como é fazer para saber se um menininho judeuzinho que nascesse era judeu ou não? Aí os rabinos lá se reuniram e disseram, agora não é mais a patrilinearidade o critério para ser judeu, é a matrilinearidade. Alguma coisa mudou. A mãe é judia, pode ter sido vítima de uma violação, de uma guerra, mas é judia porque é filha de uma mãe judia. Isso resolve o problema. Uma lei era de um jeito, de repente passou a ser de outro. Passou a ser de outro porque outra situação emergiu e se transformou. Em vez de você ficar batendo cabeça quem é judeu, quem não é judeu, você muda a maneira de observar as coisas. Há uma transformação que fruto de uma controvérsia que foi resolvida segundo o sábio de uma certa forma. Então não há uma teoria eterna. Coisas que vão mudando. E nessa mudança, outros fatores emergem. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas um pouco por aí. Ana Cristina quer fazer a última pergunta? Não, obrigada, ele já abordou. Obrigada. Tá. Bom, professor, não sei se o senhor quer fazer um fechamento, se alguém quer aproveitar para fazer uma última pergunta. Agora é a hora. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Não. Então, a gente está caminhando aqui para o fim, né, de uma aula muito... Aqui no chat, professor, todo mundo agradecendo, elogiando, né? O Edgar levantou a mão aqui, mas eu acho que foi sem querer. Muitas palmas. Eu espero ter conseguido responder as suas perguntas e fazer uma introdução adequada. Fiz o melhor que pude e agradeço demais o convite de fazer essa aula. Não poderia ter sido outra pessoa, professor, para inaugurar aqui a nossa aula. Eu sou muito grata a tudo e esse convite
convite também. Acho que o professor deixou aqui uma brecha para, de repente, a gente fazer uma nova versão da aula. A gente pode estudar isso aí também, mais para frente, né? Mas agradecer mesmo pela disponibilidade, pela troca, pela galera que ficou aqui também, né? Tivemos aí 90 pessoas assistindo o senhor numa noite de sexta-feira. Então, agradecer mesmo a todo mundo que esteve aqui, ao professor Ronald, e aguardar um próximo encontro nosso aqui, presencial, online ou presencial, um dia, quem sabe, também, né? Débora, merecemos tirar uma foto, printar, alguém tirar, né? Registrar esse momento. Tá, você sabe fazer, Rebeca, print? Porque aí a Rebeca ajuda, por favor. Porque... Sei, eu vou só entrar então aqui pelo computador, porque na tela do meu celular não dá para aparecer todo mundo. Tá, se alguém também puder fazer aí, depois a gente só compartilha essa foto. Se você já tá fazendo uma aqui no celular. Quem conseguir souber fazer print, ótimo. Estão pedindo o senhor até numa outra disciplina que tem aqui na USU, professor. O negócio é sucesso total. Pode ficar satisfeito com a sua fala e a receptividade do pessoal. Então, estou às ordens e agradeço com os convites, tá? Tá ótimo, professor. Um beijo, né, Noê? Consegui tirar foto. 2, 3 e... 6. A Débora está te mandando um beijo. Um beijo, né, Noê? Então, uma boa noite para todo mundo. Vou sair daqui agora. Obrigada aí, professor. Tchau, tchau. Obrigada, professora. Obrigada, professor. Obrigada, Fea. Tchau, gente. Obrigado.